E a gente avança agora para o ponto de número 22. E o ponto 22 é um ponto interessante, importantíssimo. A gente sabe que lá no edital da UF, além da lei de improbidade, a lei 8429 de 92, apareceram também, obviamente, referências à lei 14.230. E eu não sei se você lembra disso, a lei 14.230 nada mais é do que a lei que alterou profundamente a lei de improbidade administrativa. Então, falando do 8429, automaticamente a gente está falando também de modificações relacionadas e proferidas pela lei 14.230 na lei de improbidade. O que tem de importante aqui, Mota? Qual foi o ponto 22 que você separou? Olha aqui, ó. Penas por atos de improbidade. Veja, a gente já fez um ponto falando dos atos de improbidade. Você deve lembrar disso. A gente falou sobre o ato que importa enriquecimento ilícito, o ato que causa prejuízo ao erário, o ato que atenta contra princípios. Agora a gente vai além. Depois dos atos, você tem que saber o quê? As penas. Sim, você tem que saber sobre as penas previstas na lei de improbidade quando da prática desse ato. Quanto tempo o direito político fica suspenso quando há a prática do enriquecimento ilícito, por exemplo? Cabe perda da função pública quando fala de atentado contra princípios? Ou essa penalidade não se aplica nesse caso? Percebeu? Então, ponto 22, penas por atos de improbidade. Vamos lá. Ponto 22. Vou marcar aqui. Ponto 22. Penas por atos de improbidade. Aqui eu volto a dizer, a gente vai trabalhar a Lei 8429 de 92, mas já considerando modificações realizadas pela Lei 14.230. Marta, mas é tão expressivo assim? Você está falando como se fosse realmente uma coisa bem importante. E é. Sabe por que eu estou falando disso? Pelo seguinte, na Lei 8429, no texto original, antes da modificação realizada em 2021 pela 14.230, era assim, por exemplo, direito político suspenso por quanto tempo? Enriquecimento ilícito, 8 a 10 anos, prejuízo ao erário, 5 a 8 anos, atentado contra princípios, 3 a 5 anos. Era assim. Agora não é mais assim. Esquece isso. Passou. Você tem que saber agora, de acordo com a previsão da 14.230, que fez profundas alterações na Lei 8429 de 92, ok? Pois bem, essas penas, Mota, elas estão onde? Qual é a previsão sobre o tema? Artigo 12 da Lei de Improbidade. Então, é o artigo 12 da Lei 8429 de 92 quem fala sobre essas penalidades, sobre essas consequências. Vamos lá, pega aí o seu material e vamos juntos. Diz aqui a lei, ó, artigo 12, tá comigo aí? Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, parou, já parei aqui. Se há dano patrimonial, tem que haver o ressarcimento do dano causado. Isso é o básico do básico do básico do básico. Houve dano, como é que não vai ressarcir integralmente o dano? Não faz sentido. Então tem que haver esse ressarcimento, no caso, obviamente, de dano. Se efetivo. E das sanções penais comuns e de responsabilidade, parou de novo. Quando ele fala aqui de sanções penais, veja, a ação de improbidade não tem natureza penal. É por isso que a Constituição Federal, lá no artigo 37, parágrafo 4º, e anota isso, 37, parágrafo 4º, não dá, nessa altura do campeonato, a prova ali na frente, dizer para mim que não estudou o artigo 37 da Constituição ainda. Peraí, né? Isso independe do projeto, pelo amor de Deus. O artigo 37 é o coração do administrativo. Se a pessoa começa hoje a estudar direito administrativo, estudou pela primeira vez na vida hoje. Na semana que vem, ela já tem que saber que o 37 é importante. Na outra semana já tem que pelo menos ter dado uma lida. Então, o 37 é o néctar, o 37 é o pólen. Então, independentemente do que a gente abordou ou não aqui no projeto, do que você já viu ou não em prova, de você estar começando agora ou já ter uma estrada de vários anos, não interessa. O artigo 37 tem que estar no automático, ok? Pois bem, o 37, parágrafo 4º da Constituição Federal diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
Primeiro, é a lei que vai dispor sobre essas sanções e consequências. Temos a lei de improbidade. Segundo, quando ele fala sem prejuízo da ação penal cabível, claramente a Constituição está dizendo que a ação de improbidade não tem natureza penal. A ação de improbidade não tem natureza penal. Por isso que ele fala sem prejuízo, ou seja, além de tudo que a gente falou antes, sem prejuízo da ação penal cabível. Em outras palavras, se o ato de improbidade que eu pratiquei, à luz da legislação penal, também for crime, vai precisar de uma ação penal própria para puni-lo criminalmente. Em outros termos, as consequências penais não vão derivar da ação de improbidade, porque a ação de improbidade não tem natureza penal, ok? Então, por causa disso, a própria lei de improbidade diz assim, ó, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, você não vai ter consequência penal derivada da ação de improbidade, porque ela não é instrumento hábil para isso, para puni-lo. Por isso, você precisa de uma outra ação, uma ação penal própria para puni-lo criminalmente, para puni-lo penalmente. Legal? Seguiu. E de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, o que ele quer dizer com isso aqui? Por exemplo, Lei 8.112. Lá no 8.112 está escrito que ato de improbidade administrativa é caso de demissão. Então pode haver um PAD, um processo administrativo disciplinar, gerando uma demissão por improbidade? Pode, perfeitamente, esfera administrativa, entendeu? Está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente. Então o cara está sujeito, podem ser aplicadas a ele todas as penalidades ou algumas, aí vai depender da gradação, obviamente, né? De acordo com a gravidade do fato. Quanto mais grave, maior, claro, o teor da penalidade aplicada. Agora é que vem o néctar. Os incisos 1º, 2º e 3º, o artigo 12 é grande, que ele tem um monte de parágrafo também, a gente vai dar uma passada rápida aqui nos parágrafos, mas qual é o néctar? Por que eu separei esse ponto? Pelo que está previsto nos incisos 1º, 2º e 3º. Por favor, o 1º, 2º e o 3º são os incisos assim que, ó, isso tem cara de prova. Vamos lá? Ele diz aqui no inciso 1º, na hipótese do artigo 9º desta lei, parou. Vem para o quadro. O artigo 9º da lei de improbidade, ele fala sobre o que, Mota? Ele fala sobre o enriquecimento ilícito. Tá aqui. Enriquecimento ilícito. Mota, se enriquecer ilicitamente, quais são as consequências? Quais são as penalidades previstas na lei de improbidade administrativa, lá no artigo 12, no seu inciso 1º? Enriquecimento ilícito está no inciso 1º, deixa eu colocar isso aqui dentro, ó. Inciso 1º, ó, artigo 12, inciso 1º. Por que eu coloquei artigo 9º aqui? Artigo 9º é o que fala do enriquecimento ilícito. O artigo 12, inciso 1º, vai falar das penas. E quais são as penas que nós temos aí? Olha lá. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Opa, já vamos colocar isso aqui, ó. Perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente. Isso aqui é bem óbvio, né? É bem óbvio. Por quê? Porque enriquecimento ilícito fica caracterizado exatamente por isso, oferir vantagem patrimonial indevida. Então, se teve bem ou valor indevidamente, ilicitamente acrescido ao patrimônio, vai perder. Isso, obviamente, porque foi adquirido de maneira ilícita, foi acrescido de maneira ilícita. Perda da função pública. Opa! Então, se ocupar um cargo público, está sujeito à perda desse cargo público. Ah, Mota, mas ocupa uma função, está sujeito à perda da função, beleza? Você vai ver daqui a pouco que tem ato de improbidade que não gera essa consequência. A gente vai falar disso daqui a pouco. Suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Olha, se liga nesse prazo, hein? Suspensão dos direitos políticos por até 14
14 anos. Se liga nisso aqui, daqui a pouco eu vou te dar uma dica para você não esquecer esse 14. Vamos lá. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Então, multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial. O que isso aqui significa? Quanto maior o acréscimo patrimonial, maior o valor da multa, porque eles são equivalentes. Então, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. E uma última penalidade que ele fala: a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual se é sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Vamos colocar isso aqui. Então, proibição de contratar com a administração ou receber benefícios ou incentivos vou colocar reticências porque o texto é grande, por prazo não superior a 14 anos. Ele colocou aqui, tá vendo? Prazo não superior a 14 anos. Dá uma olhada que você vai perceber que essas aqui, tá vendo? Essas aqui são aquelas que correspondem ao que prevê o artigo 12, inciso 1º. Vamos lá. Passando de novo. Tá aqui. Inciso 1º do artigo 12. Ó. Artigo 12, inciso 1º, enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito é aquele que está no artigo 9º. Então, nos casos que estão previstos lá no artigo 9º de enriquecimento ilícito, o 12, inciso 1º, fala em que consequências. Vamos lá, de novo. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual se é sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Então, é o que a gente tem aqui. Algumas considerações que eu gostaria de fazer para te ajudar a gravar. Primeira coisa, eu já vi, ninguém me contou, eu já vi em prova, aí eu não estou falando especificamente da UF, provas de concurso em geral. Eu já vi concurso, independentemente da banca, trocando a ideia de perda com suspensão, suspensão com perda. Por exemplo, o cara colocar lá na prova assim: no caso de prática de ato de improbidade e havendo enriquecimento ilícito, haverá perda dos direitos políticos. Não é perda de direito político, é suspensão de direito político. Perda é da função pública. Outra coisa, cuidado com o prazo. Repare que ele fala aqui, ó, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos. Antes da modificação proferida pela Lei 14.230 de 2021 na Lei de Improbidade 8429 de 92, o artigo 12, inciso 1º, dizia, não diz mais, dizia que o direito político ficaria suspenso de 8 a 10 anos. Hoje não são mais esses prazos, 8 a 10 anos. Os prazos são outros. Aqui ele está falando até 14 anos. E a proibição de contratar com a administração ou receber benefício ou incentivo fiscal ou creditício, nessa condição que ele coloca na lei, antes ele falava que o prazo era não superior a 10 anos, agora são 14 também. Então, ó, tem um 14 aqui e tem um 14 aqui, tá joia? Então, suspensão dos direitos políticos, se liga, ó, por até 14 anos. Se liga nisso aqui. Aqui, a proibição de contratar, de receber benefícios, prazo não superior a quanto? Também 14 anos. Então, muito cuidado com esses prazos. Prova gosta de número. Prova gosta de prazo. Não sei se vai cair. Aqui eu não sou vidente, eu sou professor. Eu estou te indicando aquilo que em prova tem cara de questão. Agora, eu acho que isso aqui tem cara de questão. Caraca, Mota, como é que eu vou lembrar? Suspensão de direito político até 14 anos.
proibição de contratar ou receber benefício por um prazo não superior a 14 anos. Eu não vou lembrar nunca desse 14. Vai lembrar. Qual é o ato caracterizador aqui? Enriquecimento ilícito, não é? Enriquecimento. Dá uma olhada na palavra enriquecimento. Você está vendo aqui? Enriquecimento. Conta quantas letras tem a palavra enriquecimento. Ó. Enriquecimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha aí. Em 2, ri 4, que 7, si 9, men 12, to 14. Enriquecimento. Contou? 14 letras. E a suspensão do direito político é por até quanto tempo mesmo? 14 anos. A proibição de contratar com a administração receber benefício é por um prazo não superior a quanto? 14. E 14. Enriquecimento, 14. Pegou? Então o enriquecimento ilícito até 14 anos, direito político suspenso, prazo não superior a 14, na proibição de contratar com a administração ou receber os benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual se é sócio majoritário. Não esquece desse 14, no caso do enriquecimento, 14 letras. Joia? Maravilha! Vamos para o outro aí? Qual outro que ele diz? Um detalhe, ainda no inciso 1º que fala do enriquecimento ilícito. No final do inciso 1º, dá uma olhada no que está escrito. Redação dada pela Lei 14.230. Lá no caput do artigo 12, mesma coisa. Redação dada pela Lei 14.230. Percebeu? Então, essa Lei 14.230, na retificação do edital, ela também entrou lá. Eu acredito, aí é uma questão de aposta, né? Uma questão de crença, né? Eu acredito que a questão da 14.230 possa vir ligada à lei de improbidade propriamente. Então é um estudo só já da lei de improbidade com as modificações da 14.230. Eu entendo que isso aqui tem grande chance de aparecer. Repito, eu não sou vidente, torço para que caia e que você gabarite o administrativo. Mas, enfim, é uma coisa que dá pra gente apostar porque tem cara, tem aroma, tem cheiro mesmo de prova. Legal? Vamos pro próximo aí? Segundo, inciso segundo. O que ele fala aí no inciso segundo? Na hipótese do artigo 10 desta lei, o artigo 10 é o que mesmo? Prejuízo ao erário. Vamos comigo. Artigo 10, prejuízo ao erário. Deixa eu colocar aqui, artigo 10. Artigo 10, tá aqui. Setinha. Artigo 10, prejuízo ao erário. Nota, as previsões sobre o prejuízo ao erário no que tange a penalidade a gente encontra onde? No artigo 12, inciso 2º. Artigo 12, inciso 2º. É ali que você vai encontrar as disposições relacionadas ao prejuízo ao erário. Então, vamos lá. Prejuízo ao erário, Moto, o que a gente tem aí agora, hein? O que a gente tem aí, Moto? Vamos pegar aí o artigo 12 para que a gente veja. Artigo 12, inciso 2º, está aqui no quadro. O que ele fala aí, ó? Na hipótese do artigo 10 desta lei, artigo 10 é o quê? Prejuízo ao erário, certo? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta situação. Se concorrer, se não concorre, aí obviamente não vai haver. Então vou colocar aqui, perda dos bens ou valores acrescidos, mas aqui, observação, se concorrer esta situação. Se concorrer esta situação. Ele diz ainda, perda da função pública, tá vendo? E Mota, até agora tá muito parecido com o de cima. Tá muito parecido, mas não é igual não. Você já vai começar a perceber, ó, perda da função pública, tá aqui, perda da função pública. Diz ainda, suspensão dos direitos políticos até 12 anos. Já mudou o prazo, hein? Ó, suspensão dos direitos
políticos por até 12 anos. Por até 12 anos. Já vou até deixar isso aqui marcado, ó. Até 12 anos. Já deixei marcado isso aqui para você. Daqui a pouco a gente vai analisar que nem eu fiz com o de cima. Até 12 anos. Mas o que, Mota? Continua. Ele disse: pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano. Opa, ó, multa civil equivalente ao valor do dano. Parou. Aqui você já deve ter reparado uma coisa. No caso do enriquecimento ilícito, a multa civil equivale ao acréscimo patrimonial, porque enriquecimento ilícito é oferir vantagem patrimonial indevida. Não é o caso aqui. Aqui é prejuízo ao erário. Então, a referência, o sarrafo, não é o acréscimo patrimonial, mas o dano. Porque eu estou falando de quê? De dano ao erário, de prejuízo ao erário. Outra coisa, você deve ter percebido que o tempo de suspensão do direito político no enriquecimento ilícito, que é mais grave, ele é maior. Até 14 anos. Aqui no prejuízo ao erário ele falou o quê? Até 12. Pô, Mota, caraca, mas no 14, o enriquecimento ilícito, a palavra enriquecimento tem 14 letras. No caso do prejuízo ao erário, veja, aqui ó, prejuízo ao erário, olha quanto que deu. Pô, prejuízo tem 8 letras, mais 2, 10, mais outra 16. Não faz sentido que o prejuízo ao erário, o direito político, fique suspenso por mais tempo do que no caso do enriquecimento ilícito, que é mais grave. Pô, Mota, então eu não vou lembrar nunca do 12. Dá para lembrar sim. E se você trocar a palavra prejuízo pela palavra dano? Dano ao erário. Dano ao erário. Deixa eu colocar aqui. Dano ao erário. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui do ladinho. Dano ao erário. Se eu colocar a palavra prejuízo e for somar as letras, vai dar mais do que 14. Aí perde o sentido, porque esse é mais grave e vai ter menos tempo. Não faz sentido. Então, prejuízo ao erário. Troquei a palavra prejuízo pela palavra dano. Soma quantas letras tem no termo dano ao erário. Ó, dano, 4 letras. Ao, 6. Erário, mais 6. 6 mais 6, 12. E, ó, dano ao erário, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dano ao erário. 12 letras. Troquei a palavra prejuízo pela palavra dano, somando, bateu bonitinho. Tá vendo? Não tem mistério, não precisa sofrer. Aí coloco aqui ainda, trouxe a lei ainda, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior, adivinha, não superior a 12 anos. Vou colocar isso aqui, ó, proibição de contratar, ó, proibição de contratar com a administração. Vou colocar reticências, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Vou colocar aqui, prazo não superior a quanto? A 12 anos. Olha isso, de novo, hein, ó, prazo não superior a 12 anos. De novo o que, Mota? Olha aqui, ó. 12, 12. Aqui ele tinha falado 14, 14. Aqui ele falou 12, 12. Quantas letras tem a palavra enriquecimento? 14. Quantas letras tem o termo dano ao erário? 12. Então, 12, 12. Pegou? Então, aqui a gente já tem mais uma esquematização relacionada às penalidades, ok? Então, o que a gente percebeu até aqui? Que nos dois casos, tanto enriquecimento ilícito quanto prejuízo ao erário, a perda da função pública é possível nos dois casos, que nos dois casos o direito político pode ser suspenso. No enriquecimento ilícito por até 14 anos, no prejuízo ao erário por até 12, lembra do 14, quantidade de letras da palavra enriquecimento, lembra do 12, a quantidade de letras do termo dano ao erário. Que a proibição de contratar aqui pode acontecer e aqui também, e que aqui o prazo é o mesmo previsto para a suspensão dos direitos políticos e aqui a mesma coisa, aqui 14, 14, aqui apareceram 12, 12. Percebeu? Então, esses são os detalhes que na hora da prova você não pode deixar de considerar. Aí vem o inciso terceiro. E o inciso
terceiro vai falar de outra situação, a do artigo 11, que fala do atentado contra princípios. Olha o que ele diz aqui, ó. Inciso terceiro, na hipótese do artigo 11 desse artigo parou, o artigo 11 fala de quê, Mota? Atentado contra princípios. Vamos colocar isso aqui. Artigo 11. Deixa eu colocar aqui, ó. Artigo 11. Mota, o artigo 11 da lei, ele fala de qual o ato de improbidade mesmo? Ele fala do atentado contra princípios. Vamos colocar isso aqui. Atentado contra princípios. Obviamente eu estou falando de princípios da administração pública. Aqui eu estou falando das penas previstas no artigo 12, inciso 3º. Artigo 12, inciso 3º. E, Mota, deve ser tudo a mesma coisa que está escrito em cima. Porque um de cima é muito parecido com o de baixo, agora deve ser a mesma coisa. Tem certeza? Dá uma olhada. Olha por que eu separei esse ponto. Já percebeu, né? Inciso 3º, na hipótese, ó, inciso 3º, na hipótese do artigo 11, ou seja, estou falando aqui do atentado contra princípios. Pagamento de multa civil até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Opa, peraí, ó, multa civil até 24 vezes a remuneração percebida pelo agente. Olha aqui, ó, até 24 vezes o valor da remuneração do agente. E ele diz ainda: proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Olha isso, prazo não superior a 4 anos. Vou colocar isso aqui, proibição de contratar com a administração, mesma coisa de cima, eu botei reticências, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, e por aí vai, por um prazo não superior a 4 anos. Repare que o prazo aqui, ele é bem pequenininho, né? Prazo não superior a 4 anos. Ô Mota, nesse não foi igual, né? Pô, nem teria como, né? Nem teria como. Nesse aqui nem teria como ser igual. E eu acho que você já percebeu o porquê. Pô, se a multa civil é de até 24 vezes, pô, não faz sentido. Se a multa civil é de até 24 vezes, você botar o prazo não superior a 24 anos? Claro que não. Se aqui no mais grave 14 e no meio termo 12, não faria sentido, né? Então, aqui não superior a 4 anos. Um destaque que eu quero fazer. Você percebeu o valor da multa? Olha aqui, ó. Multa civil até 24 vezes a remuneração do agente. Meu Deus, Mota, tem nada a ver com os de cima. Como é que eu vou lembrar 24? Você já parou para somar quantas letras tem no termo atentado contra princípios? Não, Mota, por quê? Então conta comigo. Atentado contra princípios. Deixa eu pegar a caneta azul aqui, ó. Atentado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contra 9, 10, 11, 12, 13, 14. Princípios. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O termo atentado contra princípios, você consegue somar 24 letras aqui. Então, multa civil até 24 vezes a remuneração do agente. E outra coisa, eu não sei se você percebeu. Você percebeu que no atentado contra princípios não tem previsão nem da perda da função pública, nem da suspensão do direito político? Você percebeu isso? Você percebeu? Não tem previsão, não cabe no atentado contra princípios. Se praticar improbidade por enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, estão aqui, ó, tanto a perda da função pública quanto a suspensão do direito político.
Atentado contra princípios não tem essa previsão. Não tem essa previsão. Então, nesse caso, nesse último ato de improbidade aqui, não cabe, não há previsão sobre perda da função pública, nem sobre suspensão do direito político. Pescou? Importante essa colocação, ok? Inciso 4 revogado. Então, os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 12 da Lei de Improbidade, a gente já tem tudo aquilo que é mais importante acerca dessas penas. Isso aqui é o que eu particularmente acho que tem cara de prova. E mais, lembrando que não cabe suspensão de direito político nem perda da função pública quando se trata de atentado contra princípios. Se liga nisso aí. Alguns complementos aqui. Vamos lá. Existem parágrafos aqui nesse artigo 12, né? São algumas questões de natureza geral. Vamos lá. Primeiro, parágrafo 1º. Você reparou que o parágrafo 1º está riscado? Na verdade, o parágrafo 1º, ele não está riscado porque foi revogado. Ele não foi revogado, não. Mas eu coloquei o porquê embaixo. Repare que eu coloquei embaixo assim, entre parênteses. Medida liminar suspendeu o dispositivo previsto no parágrafo 1º. Pois bem, acontece o seguinte, em 2022, o STF julgou uma ação de inconstitucionalidade questionando esse parágrafo 1º. Teve um outro parágrafo também, que é o parágrafo 10, daqui a pouco eu vou chegar lá. O parágrafo 1º, ele teve a sua constitucionalidade questionada. E o STF, num primeiro momento, suspendeu liminarmente a sua aplicação. Ele dizia assim, ó: a sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos 1º e 2º, né, que enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, do caput desse artigo, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1º do caput do artigo, que é o enriquecimento ilícito, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e gravidade da infração. Então aqui é o seguinte, o STF entende que, na verdade, para defender a probidade, isso aqui independe do cargo. Em outras palavras, imagina, ele disse aqui no início que isso atingiria apenas o vínculo da mesma qualidade que ele tinha na época que praticou o ato, que o magistrado poderia esticar. Tá, mas tudo bem, aí trocar de vínculo, trocar de cargo, não poderia ser uma forma do cara fugir da responsabilidade? Poderia. O STF entendeu que isso aqui era um absurdo. O STF entendeu, não, pô, não é assim que você defende a probidade na administração. Isso aqui é um absurdo, que se dane o vínculo que ele tem, pô. Porque senão o cara pratica vinculado a um cargo, ele troca de cargo, como é que vai ser responsabilizado se ele já está em outro cargo? Vai depender do juiz analisar a circunstância? Peraí, né? Negativo, assim você não defende devidamente a probidade. O STF entendeu que isso aqui realmente estava fora do padrão constitucional da defesa da probidade, então pelo menos de forma liminar suspendeu essa aplicação. Por isso que está arriscado. Continua escrito na lei, não foi revogado, tá? Mas eu risquei porque hoje não tem eficácia, porque eficácia, segundo o Supremo, foi liminarmente suspenso, ok? Então o STF suspendeu esse dispositivo. O parágrafo 2º fala da multa. Ele diz que essa multa ela pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado nesses incisos aqui é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Imagina, essa multa aqui faz apenas cosquinha. Que se dane, essa multa, dinheiro pra caraca que o cara tem, aí a multa, essa multa aqui que se dane, vai nem fazer cócegas, vai nem fazer cosquinha no patrimônio que o cara tem. Então o magistrado pode determinar o aumento dessa multa até o dobro, tá? Se o juiz entender que, em virtude da situação econômica desse réu, que esse valor é ineficaz para você caracterizar a reprovação e prevenção de um ato de improbidade. Parágrafo 3º, na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Imagina, a penalidade é tão grande que inviabiliza a continuidade do desempenho da atribuição de uma pessoa jurídica. O objetivo não é acabar com a pessoa jurídica, dissolução compulsória. Isso aí está lá na lei anticorrupção. Na lei anticorrupção é que tem isso. Uma das consequências da responsabilidade judicial é a dissolução compulsória da empresa, a extinção da mesma. Aqui não é o objetivo, né, fazer com que ela venha se extinguir, até porque responsabilidade de pessoa jurídica é mais aplicável, inclusive, lá na lei anticorrupção do que propriamente na lei de improbidade. Parágrafo 4º, em caráter excepcional e por motivos relevantes e devidamente justificados, tem que ser justificado, a sanção de proibição de contratação, essa aqui, né, a sanção de proibição
de contratação, ela pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º desse artigo. Aqui é mais ou menos aquilo que a gente falou. O objetivo não é você inviabilizar a existência da pessoa, né? Então, quando se fala de proibição de contratar, ele está dizendo pode extrapolar o ente público lesado, ou seja, ganha uma amplitude maior, mas ele está falando aqui que tem que observar esse impacto econômico e social da sanção. Então, a aplicação da penalidade, ela não se dá de maneira aleatória. Você tem que verificar, até a lei de introdução às normas do direito brasileiro diz isso, você tem que verificar as consequências jurídicas dessa aplicação, para saber se isso vai ou não ter a eficácia devida para evitar, coibir a prática dessas ilegalidades, dessas atitudes ímprobas, dentre outros atos aqui que são desabonadores. Quinto, no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, aí é o potencial ofensivo menor, né? A sanção limitar-se à aplicação da multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano, claro, se houve dano tem que ressarcir, e da perda dos valores que foram obtidos, quando for o caso, nos termos do caput desse artigo. Quer dizer, se for uma situação de menor ofensa ao bem jurídico tutelado, não tem a necessidade de você aplicar penalidades tão grandiosas em medidas tão grandes, tão altas. Isso aqui é, claro, um paralelo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se justificaria a aplicação de uma penalidade tão alta, em que pese o fato de não eximir da necessidade de ressarcir integralmente o dano e, claro, que haja perda dos valores que foram ilicitamente acrescidos. Parágrafo 6º, se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere essa lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Isso aqui é para evitar o que no direito a gente chama de bis in idem, o cara ser punido várias vezes pela mesma coisa. Um ato só, o cara é punido pela mesma coisa. Se ele está sendo punido em várias esferas, nenhum problema, mas na mesma esfera, pela mesma coisa, não vai caber, obviamente. Mas se ele é punido em várias esferas, se já está tendo condenação, como ele está falando aqui, se já está tendo condenação de ressarcimento em outras esferas, se houver lesão ao patrimônio público, você pode deduzir esse ressarcimento relacionado àquilo que tem por objeto os mesmos fatos, ok? Então, se por um acaso o cara foi condenado aqui a 1 milhão, aí o outro, mas na outra esfera ele já foi condenado a 600 mil, então é possível que haja dedução desse valor para evitar que uma fique somando a outra e fique uma coisa absurda a ponto de inviabilizar para a própria pessoa realizar essa reparação. Parágrafo 7º, as sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta lei e na lei anticorrupção, que é a 12846, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Foi o que eu disse. Bis in idem seria você ser punido duas vezes pela mesma coisa. Imagina, no mesmo ato você ser punido duas vezes por um ato, praticou um ato só, ser punido duas vezes. Você vai condenar o cara pela lei de improbidade, pela lei anticorrupção, pela mesma coisa? Não. Então aqui vigora o princípio do non bis in idem. Então não vai ser punido duas vezes pela mesma coisa só porque você está em leis diferentes aqui. Parágrafo 8º. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar no CEIS, que é o cadastro, né, de empresas inidôneas e suspensas, de que trata a lei anticorrupção, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º, que é uma formalidade. A sanção de proibição de contratar tem que constar lá no CEIS. Parágrafo 9º, as sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Aí é aquela ideia da presunção de inocência, né? Você só considera culpado após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Aqui, cumprimento de sanção só quando o processo judicial transitar em julgado. Lembrando que a ação de improbidade é uma ação judicial, ok? Como é uma ação judicial, então só quando transitar em julgado vai ter essa execução da sanção. E o parágrafo 10 também está arriscado. Você vai reparar, para a gente fechar agora, hein? Para a gente fechar. Parágrafo 10. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o patrimônio em julgado da sentença condenatória. Repare que essa do parágrafo 10, ela também está riscada. Por quê? Porque o STF também suspendeu liminarmente a eficácia desse dispositivo. Por quê? Aqui ele está falando computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado quando você fala de contagem de prazo de sanção de direito político. Isso aqui poderia, de alguma forma,
afetar a condição da inelegibilidade. E elas são coisas diferentes. O STF entendeu que inelegibilidade é uma coisa, suspensão de direito político é outra. E que uma poderia afetar a outra por causa disso aqui. Então haveria uma confusão em relação à aplicação da lei, misturando a lei de inexigibilidade com a lei de improbidade no que tange a questão da suspensão do direito político. Então o STF preferiu, pelo menos de maneira liminar, suspender a eficácia desse dispositivo. Volto a dizer, está arriscado o parágrafo 10, mas ele não foi revogado da lei. Ele só não está hoje sendo aplicado porque o STF liminarmente suspendeu a eficácia desse dispositivo. Isso aconteceu lá no parágrafo 1º e lá no parágrafo 10. Então, a gente fecha aqui esse ponto, como eu disse, esse ponto de número 22. Esse ponto 22, ele fala das penas por atos de improbidade administrativa. A gente citou aqui situações referentes ao artigo 12, incisos 1º, 2º e 3º. Cuidado com as penalidades, cuidado com os prazos, cuidado com a questão da multa civil, cuidado com tudo isso aqui que a gente destacou. O artigo 12, ele tem 10 parágrafos. Mas vamos combinar? Os parágrafos não reverberam tanto para efeito de prova quanto esses incisos que a gente colocou, 1º, 2º e 3º do artigo 12. Eu, particularmente, acho que tão importante quanto os parágrafos, e ainda mais, são esses incisos, porque eles falam aqui de ponto relacionado à duração do direito político, cuidado com o 14, cuidado com o 12, cuidado que aqui não tem essa penalidade, cuidado com a proibição de contratar aqui não superior a 14, aqui não superior a 12 e aqui não superior a 4 anos, e cuidado com o valor da multa civil. Aqui equivalente ao acréscimo, aqui equivalente ao valor do dano e aqui até 24 vezes a remuneração do agente. Como eu disse, na questão referente ao atentado contra princípios, que somando vai dar 24 letras. Então, ponto 22, penas por atos de improbidade administrativa. Se liga nisso numa prova, certamente pode ser bem importante.